Queridos, eu trouxe o meu livro, é um livro muito abençoador. Ele vai explicar o que é espírito, alma e corpo e o porquê a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O nome deste livro é Mentes Inteligentes. Se você puder investir R$20 no meu ministério, ao final deste culto, nossa irmã Gabriela e seu esposo Jonatas estarão ali naquele cantinho e você poderá abençoar a minha vida, o meu ministério, em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de uma geração que busca ser feliz a qualquer custo. É a geração que quer rir, se divertir, passear, jogar, ir a shows, extravasar, enricar, experimentar coisas novas, sem pensar nas consequências, sem pensar no dia de amanhã. Em nossos dias, falar sobre valores, falar sobre limites, falar sobre certo ou errado, é infringir a felicidade alheia. Nós vivemos num tempo em que as pessoas não se preocupam mais com a vida após a morte. Não pensam onde vão passar a eternidade. Para essas pessoas, a Bíblia tem se tornado um livro de acusações e de condenações. Portanto, segundo algumas pessoas, a Bíblia deve ser reinterpretada de forma a causar no ser humano o bem-estar e não juízo. Porque esta é uma geração, ou nós estamos vivendo em meio a uma geração que busca a felicidade a qualquer custo. Em meio a essa busca desenfreada pela felicidade, a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, tem sido posta de lado. A pureza na vida da igreja tem sido desprezada. É como está escrito nas palavras de Jesus, em Lucas 18, verso 8. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que quando Cristo vier buscar a igreja, haverá fé na igreja buscando a santidade? Haverá fé para manter a pureza? Haverá fé para aguardar o arrebatamento da igreja? Está escrito na palavra de Deus que Jesus Cristo, Ele vem arrebatar a sua igreja. Quantos estão esperando o arrebatamento? 1 Coríntios 15, 52, Paulo diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Queridos, quando houver o arrebatamento da igreja, instantaneamente, algumas coisas acontecerão. Eu quero focar aqui, a princípio, que duas coisas instantaneamente acontecerão no céu. Quando a igreja for arrebatada, quando a igreja subir com Cristo, Paulo registra em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 16, que todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. O tribunal de Cristo, ele pertence aos crentes salvos. Ele vai ser para julgar as nossas obras e galardoar cada um de nós, segundo as obras que praticarmos aqui na terra. A igreja é arrebatada, a igreja sobe para a eternidade, os mortos ressuscitam, encontram-se com os vivos nos ares, recebemos um corpo glorificado e nos apresentamos diante daquele a quem prestaremos conta de todas as nossas obras. E o que eu acho lindo é que o tribunal de Cristo não é para condenar, o tribunal de Cristo é para recompensar. E eu fico imaginando cada um de nós sendo chamados por Jesus.
E Ele nos chama por aquele novo nome que nós haveremos de receber. E Ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei. Aleluia! Ele vem arrebatar a igreja e nós vamos dar contas, passar pelo crivo do Cordeiro de Deus. Saímos do tribunal de Cristo e nós passamos então para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9 diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Será o dia em que a igreja pura, santa, sem rugas, imaculada, ouvirá a palavra do noivo dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E todos nós que formos arrebatados, nos assentaremos com Ele e vamos glorificar a Ele, vamos glorificar o Pai, vamos glorificar o Espírito Santo que tem nos auxiliado nessa terra, e de eternidade a eternidade vamos gozar das delícias de Deus lá na glória. Enquanto essas coisas acontecem no céu, quando a igreja é tirada na terra, quando ela sobe com Cristo nos ares, instantaneamente na terra dá-se início à grande tribulação. E quando começa a tribulação, com o reinado do anticristo, que se dará nos 3 anos e meio, na primeira fase uma paz fictícia, nos últimos 3 anos e meio, haverá uma grande guerra, um grande sofrimento, que culminará na batalha do Armagedon, e isso está registrado em Apocalipse 19, do versículo 11 até o versículo 16, onde Cristo julgará as nações. Nesta batalha que marca o fim da grande tribulação, Jesus Cristo, Ele é o vencedor, e Satanás será preso por 1000 anos, e Cristo reinará no milênio, marcado pela paz, marcado pela prosperidade, marcado pela longevidade. Ao final do milênio, Satanás é solto, e ele sai para enganar as nações. Trava-se então ao final deste milênio uma grande batalha registrada em Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39, essa grande batalha chamada Gog e Magog. Ao final desta batalha vai resultar no grande dia, o dia do trono branco, o dia do juízo final. Todos serão julgados. O juízo final não é para julgar os crentes. O juízo final vai julgar todos aqueles que rejeitaram o Cordeiro de Deus, que rejeitaram a palavra, que rejeitaram a santidade, que rejeitaram a eternidade com Jesus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Nós vamos ler até o versículo 15, muito fácil de encontrar. Abra a sua Bíblia de trás para frente. Apocalipse 20, versículo 11 diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago
de fogo. Eu quero que você levante bem alto a sua mão. Você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? Erga a tua mão para o céu e dê glória ao Cordeiro de Deus, porque você está com o seu nome escrito para a eternidade. É candidato para gozar das delícias do Senhor. Quero lembrar que esta geração que busca ser feliz a qualquer custo, que haverá um julgamento, e as pessoas não estão acreditando que ele virá. As pessoas não estão acreditando que ele vai acontecer. Durante 120 anos Noé pregou o juízo de Deus e as pessoas não acreditavam na sua mensagem. Qual era, irmãos, a pregação de Noé? Noé, ele pregava: voltem-se para o Senhor, porque o juízo de Deus virá sobre a terra, virá um grande dilúvio. As pessoas riam dele, as pessoas não acreditavam nele. Da mesma forma que as pessoas riem de nós, não acreditam em nós, mas está chegando o momento em que este mundo há de ser julgado. A Bíblia diz que quando Noé pregava, comiam, bebiam, cantavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. O dilúvio, ele foi uma sombra do que será o juízo final, que vem sendo pregado desde o recomeço da família de Noé, predito no Antigo Testamento. Em 1 Crônicas capítulo 16 e versículo 33, alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto ele vem julgar a terra. O mundo, ele tem conhecido um Deus de amor, e tem se esquecido que este Deus de amor, ele é também fogo consumidor, e ele vai julgar a cada um segundo as suas obras. Por não acreditarem no dia do juízo final, as pessoas vivem de qualquer maneira, não se importam de seguir, e tampouco de servir ao Senhor. O Salmo de número 9, versículo 17 diz que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Eclesiastes 3:17, vi debaixo do sol, que no lugar do juízo havia impiedade, no lugar da justiça havia iniquidade, e eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Nosso julgamento como justo será lá no tribunal de Cristo para ser galardoado, mas o julgamento para aquele que é ímpio é para a condenação eterna. E Deus tem dado um tempo para a humanidade, porém os homens escarnecem da oportunidade conferida no tempo da graça. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, a igreja, outros para vergonha e desprezo eterno. Hoje cada um busca o seu próprio caminho, cada um busca o seu próprio desejo, e se esquecem que haverão de se apresentar diante de Deus o Todo-Poderoso. Naquele dia, ressuscitarão os mortos, todos os que morreram sem Cristo, receberão um corpo de nojo e de vergonha eterna. Daniel 12:2, na última parte do versículo, há uma tradução que em vez de vergonha e desprezo eterno, traz um corpo de nojo e vergonha eterna. O juízo final vai acontecer. Ele é chamado na Bíblia também de o dia da ira de Deus,
Paulo escreve aos Romanos 2:5: segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. É chamado também de o dia do juízo e da perdição dos homens, segundo a Pedro 3, versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Para que serve o dia do juízo final? O juízo final vai marcar a purificação da terra. Se você ler Apocalipse 21, você verá Deus estabelecendo novos céus e nova terra. Mas para que isto ocorra, o Senhor vai fazer um processo de purificação. Ele vai tirar a contaminação do pecado, vai tirar a morte, o diabo e todo aquele que não o amou e jamais o serviu e nunca o aceitou. Apocalipse capítulo 20, que nós lemos no versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Visão de João. Ele viu um grande trono branco. Fala da supremacia, da autoridade, da soberania de Deus, da grandeza e do governo de Cristo. Um dia, Isaías também viu ao Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele descreve aquele momento. Ele diz que os séquitos do Senhor enchia todo aquele templo, os serafins voavam acima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 eles voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías viu o trono, quando ele contemplou a presença do Todo-Poderoso, revelou Deus a ele, a humanidade, a natureza pecaminosa do ser humano. A diferença, irmãos, da visão de Isaías para o trono branco do dia do juízo final, é que no dia do juízo final, não haverá serafins para purificar, não haverá nova oportunidade, não haverá chamado para o ministério, não haverá perdão, não haverá nenhuma outra possibilidade. Haverá julgamento e condenação. Por isso nós abrimos a nossa voz, soltamos com muita força e pregamos e dizemos: hoje é o dia aceitável da salvação. Se você não endurecer o seu coração, venha, porque se você vier, você vai herdar as delícias do céu. Estamos vivendo dias difíceis. As pessoas hoje querem ser mais misericordiosas do que Deus. Quando morre hoje uma pessoa famosa no meio da mídia, os crentes começam a publicar no Facebook que ele foi salvo. Oxalá que tenha sido. Mas eu vou te dizer uma coisa: tomar uma pessoa idólatra, tomar uma pessoa que está vivendo no pecado, vivendo ali no adultério, vivendo uma vida longe de Deus, e dizer que ela recebeu a salvação, é coisa muito séria, irmãos. Apocalipse 14, verso 13 diz: ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Nós não levamos nada material desse mundo. Nós, como crentes, vamos levar as nossas obras e vai passar no crivo do Senhor. Quem sabe um dia eu venho aqui e falo só sobre o tribunal de Cristo. Vai passar sob o olhar do Senhor Jesus, o olhar como chama de fogo. Aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão no dia do juízo, receberão um corpo de nojo e vergonha eterna, e as suas obras serão manifestas. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 e 26. Ele também viu o trono do Senhor.
Ele estava junto ao rio Quebar e ele contemplou a glória do Senhor. Aconteceu no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. A igreja precisa ter visão de Deus. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira, e sobre essa espécie de trono, havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima sobre ele. E eu pergunto para você, quem é esse homem na visão de Ezequiel? É Jesus assentado no seu trono, aquele que verificará se o nome da pessoa está escrito no livro da vida. Imagine comigo, um formidável trono, e assentado neste trono, um semelhante ao Filho do Homem. Quando ele se levanta, tudo se move, a natureza brada. Nós lemos agora no versículo 11, de quem a terra fugiu da sua presença. Não se achou lugar para eles. Naquele dia do trono branco, muitos dirão: ai, é sobre ele, esse que está sentado sobre o trono, é sobre ele que os crentes pregavam. Quem sabe os desviados vão gritar: eu não levei a sério a pregação do Evangelho. Quem sabe um pastor mundano dirá naquele dia, um pastor permissivo que não cuida das ovelhas, dirá: ai, eu devia ter cumprido a palavra como ela estava escrito. E Jesus chamará um a um, Apocalipse 20, versículo 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aleluia. Nós precisamos ter a visão, irmãos, de que a nossa necessidade urgente nessa terra é conduzir pessoas para Jesus, é conduzir vidas para Jesus, é conduzir vidas para que recebam ao Senhor. Há um Deus no trono, e quando esse Deus aparece, tudo desaparece por causa da sua grandeza, da sua glória, do seu poder, do seu governo. Isaías 34, verso 4, todo exército dos céus se dissolverá, os céus se enrolarão como um livro, todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. João teve essa mesma visão, o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, os reis da terra, os grandes e os ricos, os tribunos e os poderosos, todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e nos esconda do rosto daquele que está sentado sobre trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir o seu juízo? Não haverá onde se esconder, não haverá como escapar. Todos os que morreram sem Cristo se apresentarão diante dele. Apocalipse 6, versículo 15, os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre. Apocalipse 12, versículo 12, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante dele. Alguns estudiosos da Bíblia, teólogos, afirmam que esses grandes e pequenos pode tratar-se de ricos e pobres. Outros afirmam que pode tratar-se de adultos e de crianças, mas não importa, seja qual for, todos os ímpios se apresentarão diante dele.
E a igreja não consegue hoje visualizar que tem crianças de 8, 9, 10 anos partindo para o inferno, e naquele dia vão ressuscitar, vão receber um corpo de nojo e de vergonha eterna, porque os seus pais foram permissivos, porque os seus pastores foram permissivos. Mas igreja do Senhor, levante a sua voz nessa última hora e coloque a tua vida na presença dEle, faça a vontade dEle, porque Ele vem para julgar o mundo. Busque ao Senhor, dê crédito à nossa pregação. Cristo julgará as pessoas que não o receberam. Precisamos conduzir os nossos filhos para Cristo. Escute uma coisa: quando o meu filho mais velho tinha 9 anos de idade, servindo a Deus conosco na igreja, ele disse: mãe, pai, eu quero descer as águas e ser batizado. E nós olhamos para ele e falamos: filho, a igreja não batiza crianças. Mãe, eu sei o que é pecado, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, e está escrito que aquele que tem Jesus, ele desce as águas e o confessa como Salvador. Nós paramos e ficamos olhando para aquela criança, conversamos com o pastor, levamos para a igreja e aprovar o batismo dele. E há uma coisa interessante que o Espírito Santo tratou comigo: se você não conduzi-lo hoje, na idade que ele está te pedindo, Satanás pode conduzi-lo amanhã para onde você não quer. Descemos o nosso filho às águas, hoje ele está lá, levita do Senhor, 13 anos de idade, servindo e adorando a Deus. Prepare os seus filhos para Deus e não para o mundo. Escute, a palavra está sendo pregada, ouça, se arrependa, mude o seu caminho, sirva a Deus, e você experimentará a glória do Cordeiro, você experimentará as delícias do Senhor. Naquele dia, tudo será declarado, tudo está escrito na glória. Salmo 139, verso 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem a uma delas existiram. Se abriram os livros, esta palavra declarará todas as oportunidades que você teve, todo o amor que Jesus te ofereceu, todos os pecados que você cometeu contra o Altíssimo e nunca confessou. Quem dá crédito à nossa pregação? Quem nos ouve nessa última hora? Isaías 29, verso 18, olha só, irmãos, aquele dia o que vai acontecer. Isaías diz: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. Não brinque com Deus, não brinque com a sua salvação, não haverá desculpas. João teve a visão, Apocalipse 5, versículo 1 em diante. Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com os 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo na terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos. Digno é o Cordeiro que for morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graça.
Irmãos, este será o momento único em que todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que o viram apenas como um profeta dirão naquele dia: na verdade ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele é Deus na terra. Aqueles que o viram como um filósofo da sua época se ajoelharão naquele dia e dirão: porque eu nunca acreditei que ele era o Filho de Deus. Aqueles que olharam para ele e o viram apenas como filho de Maria, se prostrarão e gritarão: eu devia ter buscado a Jesus, ao invés de buscar os ídolos. Isaías 45, 23, por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua. Romanos 14, verso 11 está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Para os salvos, irmãos, será um momento de justiça e de exaltação de Deus. Para os ímpios, será um momento de julgamento e separação eterna de Deus. Naquele dia não haverá acordos, não haverá encorajamento, não haverá compaixão. Todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida estará separado eternamente de Deus. Os livros serão abertos. Daniel capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era como chamas de fogo, as suas rodas de fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. A descrição deste versículo fala da santidade do Senhor com as suas vestes brancas, da majestade dele com o seu cabelo e sua cabeça branca como a pura lã, a sua justiça com o trono rodeado de fogo. O que contém nos livros? Os livros serão abertos. O que está escrito nos livros? Todas as ações do ser humano. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, no dia da tua mocidade, recreie-se o seu coração nos dias da tua juventude, anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos, sabe porém que por todas estas coisas trará Deus a juízo. Deus, Ele não proíbe alegrias, Deus não proíbe prazeres, desde que estes não venham ferir os mandamentos dEle e nem manchar a nossa santidade. Eclesiastes 12, 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Apocalipse 20, verso 13, foram julgados cada um segundo as suas obras. O que está escrito nos livros? Todas as palavras ditas. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Judas 1:15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, porque todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. As pessoas falam o que querem de Deus hoje, tratam Deus como cara lá de cima, não respeitam Deus, blasfemam contra Ele, mas hão de se abrir os livros,
e todas as palavras serão postas, expostas. O que está escrito nos livros? Todos os pensamentos do ser humano. 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Outra tradução diz, e manifestará o pensamento dos homens. Pessoas que maquinam o mal no pensamento. Marcos 4, verso 22, nada há encoberto que não haja de ser manifesto, nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Isaías 29:15, ai dos que querem esconder profundamente seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê, quem nos conhece? Abrirão-se os livros, vai chamar um a um, ninguém escapará, pequenos e grandes, pobres e ricos, servos e livres, todos se apresentarão diante dele. Consegue imaginar esta cena? Consegue imaginar isto, irmão? Todos que não aceitaram Jesus, vindo tremendo, já ressuscitou com um corpo de nojo e vergonha eterna, e ele vem gemendo, Senhor, eu te reconheço agora. Passou-se o tempo da graça, acabou a oportunidade. Para os perdidos a condenação eterna. A igreja estará presente nesse dia, irmãos. A igreja vem com Cristo para julgar. A igreja vem olhar, não é com sentimento de vingança, não é com sentimento de crueldade, mas é com sentimento de justiça, de olhar aquele que foi morto, cuspido, aquele que foi escarnecido, aquele que dentro desta geração as pessoas dão risada dele, lá no Palácio do Planalto, mandam rasgar a Bíblia, mas naquele dia clamarão por misericórdia. A igreja estará lá para ver a justiça sendo feita ao Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. Para os perdidos a condenação eterna, mas para todos quanto guardaram a fidelidade a Deus, viverão uma vida de santidade, uma vida de gozo, uma vida de alegria. Apocalipse 3, verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele vai confessar você. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Aleluia, aleluia. O que vencer, pense naquele dia. Passamos no tribunal de Cristo com as nossas vestes resplandecentes, passamos todos galardoados, entramos para as bodas do Cordeiro, contemplamos Deus Pai face a face, seremos apresentados a Ele por Jesus, como noivo que carrega a sua noiva. Ele vai pegar a igreja e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, e nós vamos gozar as delícias do céu. E depois, queridos, de eternidade a eternidade sem fim, para sempre com o Senhor. Aleluia. Você vai ouvir esse cântico. Enquanto você ouve esse cântico, se a sua vida não está segura para subir no arrebatamento, eu quero te chamar e fazer uma oração por você. Se você entrou aqui e ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, durante esse cântico saia do seu lugar e venha receber Jesus. Se você se desviou, volta hoje. Não deixa para voltar naquele dia que não vai ter perdão. É hoje.